بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vamos dar continuidade agora com o terceiro caso, não é? Estamos a analisar o hadith da Aisha radiallahu ta'ala anha, que ela conta para o profeta sallallahu alaihi wasallam uma conversa entre as mulheres, onde cada uma delas descreve a situação no relacionamento conjugal com o seu esposo, como é que está a situação do seu lar. Cada uma fala do seu marido. No entanto, nós estamos aqui a avaliar e tentar colocar na prática aqueles 5 traços que nós falamos lá, traços de personalidades. As 5 grandes categorias, chama-se os 5 grandes fatores da personalidade. Então estamos a analisar esses grandes fatores. Nós falamos, já que é um conceito, não é, da psicologia, e seria bom e pode ser novo para muitas pessoas aqui, então pensei que nós devemos fazer alguns exercícios para percebermos o que significam cada um daqueles 5 traços da personalidade, mas também não só, a cada faceta, não é, que constitui, não é, cada um daqueles grandes fatores. Então, a cada uma das manifestações. Então, como é que nós podemos ver isto na vida, no nosso dia a dia? E atenção que estes traços de personalidade eu estou a aplicar aqui ao casamento, ao relacionamento conjugal, mas não se limitam ali. É personalidade. Então, sendo personalidade, são maneiras de ser das pessoas. Está? Feitio, aquilo que nós dizemos, é o feitio dele. É feitio de todas as pessoas. E é útil para todo o campo de interação humana. Tá? Em qualquer área de interação humana é aplicado é útil este conhecimento. Então, eis aí então a razão porque que devemos dar atenção. Isto não se aplica só ao casamento, aplica-se ao local de trabalho, aplica-se à educação dos filhos, aplica-se a todo tipo de relacionamento. É preciso conhecer uns aos outros, quais são as tendências que cada um tem, para que possamos respeitar uns aos outros e também poder ajudar. Se você não conhece, não vai ter como ajudar. Quer ajudar o seu filho? Tenta perceber primeiro a ele qual é o tipo de personalidade dele e como é que pode ajudar a crescer. Quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes de cada um. Então é importante este tema. Vamos lá aqui voltar já para o nosso hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha, onde ela conta que 11 mulheres juntaram-se e acordaram, fizeram um pacto entre elas de não deixar ficar nada sem que seja discutido, falar tudo o que sabem, tudo o que têm sobre os seus esposos, não é? E elas entraram neste acordo. Vamos só recapitular o hadith para depois começarmos com a parte em que nós nos encontramos agora. Então o hadith começa, Aisha radiallahu ta'ala anha, hadith está no Bukhari, ela diz o seguinte: Jalasa 11 mar'atan fata'ahadna wa ta'aqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a. 11 mulheres reuniram-se e fizeram um pacto, um acordo em não deixar ficar nada, em não ocultarem nada a respeito dos seus maridos e compartilhar entre elas tudo. Então, قالت الأولى, a primeira mulher começou e disse: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. Diz que o meu esposo, ele é carne de camelo idoso, magro, um camelo magro, idoso, que se encontra, esta carne está onde? No pico da montanha.
não é fácil. La sahla fi urtaqa, que possa ser escalada a montanha, e depois a carne não é gordurosa para que vale a pena transportar-se de lá de cima até a sua casa para cozinhar. Mas depois já vimos ali, só estou a repetir o hadith. A terceira disse: Zawji la abuthu khabara, inni akhafu alla adhara, in adhkuruhu adhkuru ujrahu wa bujra. Então esta outra mulher diz o seguinte: são mulheres do Jahiliya, muito eloquentes na língua árabe. Então ela diz o quê? Meu marido, eu não posso falar a seu respeito. Eu temo, quando começar, não vou deixar ficar nada. Porque quando eu começar, e se eu falar, vou falar dos defeitos deles visíveis e aqueles também que são invisíveis. Esta foi. Agora estamos com a terceira mulher. Este é o hadith de hoje, que nós vamos aprofundar. A terceira mulher, ela diz o seguinte: Zawji al-ashannaq, in antiq utallaq, wa in askut uallaq. E assim terminou. Falou tudo sobre o seu esposo. Muito eloquente essas senhoras aqui. Está claro? Vou repetir. Zawji al-ashannaq, in antiq utallaq, wa in askut uallaq. E assim terminou a senhora. O que quer dizer isto? O que ela disse? Ela diz o seguinte: ela diz que meu marido é comprido. Se eu falo, estou divorciada. Se eu me calo, fico suspensa. E terminou aí, não é, a fala desta senhora. E nós vamos concentrar nisto. É muito eloquente, é muito profundo o que disseram aqui, tá? Só que eram mestres da língua, então muita metáfora usada aqui, não é? Que palavras muito densas, com muito sentido grande. Então vamos lá. Novamente um traço aqui, ninguém não falou palavras feias, não insultou, não berrou, mas falou a verdade. Mas não usou nenhuma palavra feia. Então, aquilo que a gente diz é insultar com elegância. Ok. Ela diz o seguinte: Zawji al-ashannaq, que meu marido é alto. Um ashannaq dizem é uma árvore muito comprida. Então aqui não é alto da altura, que ela está a falar não é alto normal, por isso eu traduzi comprido, longo. Meu marido é longo, meu marido é comprido. Essa linguagem, não é? Porque não é a altura normal das pessoas, é uma árvore que é muito comprida. Então ela comparou aquela árvore. Outros dizem como uma cobra. Está vendo? A cobra é longa, está claro? Então ela não é alta. Então, esta senhora diz que o meu marido é comprido. Mas o que significa isso, não é? Qual é o sentido? Estamos agora a dar o significado de ser longo. Nos árabes, esta expressão dizem que era conhecido entre eles, lá era comum essa expressão de que quando você é muito longo, uma pessoa muito comprida, eles pensavam assim, uma pessoa muito alta. Então acreditavam que a cabeça está muito longe do coração. Então esta é a figura, é o sentido figurado, não é, desta palavra. A cabeça está longa do coração. Quer dizer, a pessoa há uma desconexão entre os sentimentos e a razão. É o que quer dizer a palavra shanakaki. Quer dizer, meu marido está separado a cabeça e o coração. Quer dizer, não há uma conexão entre o racional e o emocional. Tá? É isso que ela quis dizer. Quer dizer, a altura dele é muito alto, mas numa altura inútil, prontos, que não tem nenhum benefício, não é? É só isso que quis dizer, é um defeito que ela quis mencionar. Ok, mas vamos para frente, ela vai explicar porque que ela disse que o marido dele é ashannaq. Então ela diz: In antiq utallaq. Se eu falo, se eu abro a boca, se eu me pronuncio sobre qualquer assunto,
o talaq. Pronto, estou divorciado. É apenas isso que requer lá. Para eu ficar no lar é o silêncio. Eu tenho que só ficar calado. Se eu ir me comunicar, falar, dizer que isto não está bem, aquilo não está bem, há um problema, xixi, ou isto em si tem que mudar, você tem... In antiq utallaq. Se eu me pronuncio, estou divorciado. Estão a perceber? Então ele é esta pessoa. E depois, wa in askut. Então, se eu me pronuncio, eu fico calado, então é melhor ficar calado. Se eu me pronuncio, eu já estou divorciada, melhor é ficar calado. Essa é a alternativa. Então ela adota uma outra postura, silêncio. Ok? Não vale a pena interferir com ele. Só que ela diz, se eu fico calada, o alaq, eu fico suspensa. Se eu me calo, estou suspendido, estou suspensa. Está claro? O que significa isto? É que se eu fico calada, eu permanecerei suspensa no sentido de que optar em ficar quieta no meu lado não me traz nenhuma vantagem, aliás, piora a minha situação. Porque eu nem sei, quer dizer, passo a ser casada sem estar casada. Estou suspensa. Não estou casada porque não é assim que se vive. No casamento há intimidade, há conversa, há alegria, há uma interação entre marido e mulher, há cumplicidade, há uma série de coisas. Aqui não existe, porque aqui é silêncio entre eu e ele. Tá? Então, estou suspenso nesse sentido. Isto é um casamento. Mas o casamento não é assim. Só que também, eu não estou divorciada. Porque tenho que ficar nesta casa. Está claro? Tenho que ficar aqui. Então não estou livre de procurar um outro relacionamento, de estar lá fora, não é? As pessoas saberem que eu estou divorciada e procurar fazer família novamente. Então aqui estou numa situação em que nem em casamento nem em divórcio. Então, inascuto, se eu me calo, o alaq, fico suspensa, pendurada. Fatadharuha kal mu'allaqa. Allah subhanahu wa ta'ala diz, né? E depois deixa a mulher suspensa. Então, a mulher suspensa é aquela que está numa situação, num relacionamento, está casada, mas não é casamento, é mais que é como um divórcio. Está casada, mas está divorciada. Então, nem é casamento, nem é divórcio. Está claro? Porque se fosse divórcio, estaria livre para contrair novo matrimônio. Não é. Mas se fosse casada, teria companheiro, teria amizade, boa interação, cumplicidade, comprometimento, amor, ternura e por aí em diante. Ela não tem nem isto, nem aquilo. Então foi isso que disseram, que esta senhora disse em poucas palavras. Zawji al-Ashanaq, meu marido é comprido demais. Se eu falo, o talaq, ele não procura saber a realidade daquilo que eu falei, o porquê, a minha preocupação, apenas me divorcio. Se eu me reclamo, se eu queixo, se eu questiono, se eu critico, estou fim. É o fim do casamento. Mas se eu fico calada, fico suspensa. Está claro? Então nós queremos ver aqui a personalidade, mais ou menos, deste homem. Que tipo de homem era? Se queremos aplicar aqueles que são os traços de personalidade. Então vamos notar que logo no primeiro traço que nós falamos era a abertura à experiência. Não é? Então, aqui nós notamos que ela é deficiente. Está claro? Essa abertura à experiência está muito baixo no campo do sentimentalismo. Nós sabemos que a abertura para a experiência tem várias facetas. Uma delas é o sentimentalismo. A pessoa se manifesta como manifesta os seus sentimentos. E então, quando está muito baixo o sentimentalismo, então a pessoa tem menos expressões emocionais. Quer dizer, a situação em que ela vive não afeta a pessoa. A pessoa não se solidariza com a tua situação, a tua preocupação, não está nem aí porque ele é baixo, não tem abertura, está fechado. Ele é introvertido, tende a ser virado a si mesmo, achando que lá em cima, a cabeça dele está muito em cima, separada do coração. Está claro? Vive naquele campo dele, dentro da cabeça dele, sozinho.
isolado, al-ashanak, neste sentido. A baixa agradabilidade também, ele não busca a parte do coração. Nós sabemos que a agradabilidade é uma característica que manifesta-se quando a pessoa até tem a tendência de sacrificar a si mesmo, mas beneficiar a outra pessoa. Está claro? Ele está preocupado em agradar outrem. Então, esta é a agradabilidade. Não é? No entanto, e uma das características ou das facetas da agradabilidade é a cooperação. E a cooperação é quando alguém está pronto a se comprometer em benefício da outra pessoa. E este indivíduo não coopera. Está claro? É por isso que digo que está baixo a capacidade de cooperação. Ele não coopera. Muito pelo contrário, ele não consegue se comprometer com a outra pessoa. Ele simplesmente, se ouvir você falar algo que é do seu desagrado, está lá, ele não se compromete. Um homem, para ser agradável, deve, em muitos casos, ter um certo compromisso, cooperar e comprometer-se com as outras pessoas. Quer dizer, não será tudo na sua maneira. Terá que ser, às vezes, na maneira da outra pessoa também. Isso é o tal compromisso. Está claro? Se você quer ser agradável a outra pessoa, quer ser uma pessoa agradável, terá que desenvolver a capacidade de cooperar. E a cooperação parte também por se comprometer. Cooperar significa perceber que a outra pessoa também tem suas próprias necessidades, tem seus interesses, e nós cooperamos para alcançar tanto os seus como os meus. Ela também tem que cooperar comigo, tem que se comprometer em alguns aspectos. O casamento é um compromisso. As pessoas, ambos, se comprometeram a viver juntos e criar uma família. Está? E cada um deixou as suas outras possibilidades de relacionamentos e criaram esta relação com base no compromisso. Então, compromisso é mesmo sacrifício, autossacrifício de ambas partes. Então, é uma relação de amizade. Deve estar rica de agradabilidade entre as partes, o que deve implicar que haja cooperação e compromisso. Gera cumplicidade e muitas outras coisas. Este tipo aqui era muito baixo na sua agradabilidade, não faz nada para agradar sua esposa, não coopera com ela e, portanto, não tem nenhum compromisso. Se falas, levas logo um talaq. Então tem este lado. Ainda mais, também podemos ver no campo da conscienciosidade. Na conscienciosidade existe uma faceta caracterizada pela cautela ou deliberação. Um homem consciencioso é deliberativo, é cauteloso. Quando o indivíduo não tem conscienciosidade e pode se manifestar com baixa capacidade, com baixo nível de cautela, baixo nível de deliberação. Deliberação é agir com base num pensamento, na ponderação, com base em análise. Está claro? Então, quando é baixo, isso tudo, então as pessoas passam vamos lá dizer, o que é que faz? Ela se torna mais propensa a agir por impulso. Não age com base em princípios. Não é disciplinada a sua atitude. Sua maneira de agir não tem uma base lógica, um raciocínio, não é? Uma ponderação. É apenas por impulso. Então, quando o indivíduo fala, ela diz, se eu vou dizer alguma coisa, ele logo acha-se que já percebeu e tudo, ele logo está lá, que não pondera, não avalia. Parece também existir aqui uma dose daquele princípio que não coloquei aqui, mas estava a vir agora em mente, que é na modéstia, que é quando o indivíduo acha que já sabe as razões, não precisa escutar a outra parte, porque ele é o dono da verdade. Isso me desagrada e ponto final. Talak. Não tem tempo ou humildade de ouvir a outra parte, está claro? Para perceber, não é, o seu lado. Mas ele acha-se por arrogância, por ter esta
baixo nível de moralidade, não é? No sentido de que ele acha-se arrogante, ele acha-se detentor da razão. In antiq utallaq. Está? Então é isto aqui. Outro aspecto muito interessante, que ainda é muito mais notório nesta pessoa, que é o traço do neuroticismo, que descreve a tendência, esse traço mostra a tendência de uma pessoa, não é, experimentar emoções negativas, não é? Expressar emoções negativas. E quando estamos no campo da zanga, que é uma emoção negativa, e o indivíduo flutua rápido, está claro? Oscila, sobe e desce. Suas emoções sobem e descem muito rápido. Quando é alto o neuroticismo da pessoa, então a pessoa expressa-se com muita frequência, facilmente, estas emoções negativas. E neste caso é a zanga. Em antiq, se eu falo, pumba, então a pessoa não raciocina mais, é talaq. Tá? Então, quando os níveis dessa faceta são altos, a pessoa tem propensão, ele é propenso a reagir, a ter reações extremas de raiva. Está claro? Então, é preciso notar, tem pessoas que têm reações sempre extremas de raiva, diz eu sou nervoso. É porque este indivíduo tem altos níveis de desestabilidade emocional. Não educou a sua emoção, não está preparado, está desequilibrado o seu nível de emoção. Então ele reage com muita intensidade, com hostilidade, irrita-se. A resposta de pequenos contratempos ou pequenas frustrações. Em pequenas frustrações são suficientes para tirar esta pessoa do sério. Significa que ele tem altos níveis de neuroticismo. Está claro? Então, prezados irmãos, vimos aqui de novo, nesta pequena história, tentei aplicar todos esses diferentes traços da personalidade, aquilo que nós temos dito, maneira de ser, há várias maneiras de ser. Então, a ideia de estar a partilhar isto é para que cada um de nós possa usar melhor as suas emoções, possa controlar melhor a sua maneira de ser e moldar a sua personalidade em função também da personalidade da sua parceira ou parceiro, esposa ou esposo, neste caso, não é? Na empresa, na família, pai ou filho, aluno ou professor, em qualquer área. Ao percebermos a personalidade um do outro e conhecendo também a sua, podemos então nos sintonizar, encontrar o nosso ponto ideal como casal. Não vai ser igual ao casamento do outro. Cada um vai encontrar seu ponto ideal. É por isso que tem pessoas que estão felizes como extrovertidos, os dois, enquanto que outros estão felizes como conscienciosos. Ou combinação disto e aquilo, e outros são combinação de outro traço com o outro. Está claro? Então é este exercício, nós já terminamos aqui o terceiro caso. Vamos passar, inshallah, para o quarto caso no próximo vídeo. Akhiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.